A de Santuário é considerada por muitos um dos melhores arcos de Saint Seiya, talvez até mesmo o melhor, dividindo esse posto com a Batalha das 12 Casas. É uma avaliação muito mais do que justa, na minha opinião, afinal, este é o arco dos Cavaleiros de Ouro. É onde vemos mais de suas relações, dramas, um complemento de suas ideologias e as transformações de seus personagens em comparação a quem eram nas 12 Casas. E claro, é o arco das lutas grandiosas, das grandes falas e do clima mais pesado, que muita gente ama. Mas o que dá mais brilho ainda a esse arco é a presença e o desenvolvimento dos renegados. Saga, Camus, Shura, Afrodite, Máscara da Morte e Xion trazem toda a graça, emoção e carga dramática, onde a farsa de terem caído para o lado das trevas teve que se sustentar durante a história. Mas de que forma esse plano foi feito? Um dos questionamentos de muitos é sobre o sentido do plano dos renegados, de como eles sabiam ou não sobre as coisas e até mesmo o quanto de farsa e teatro existia ali. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Pegue suas coisas, se ajeita, deixa o like e se inscreva se ainda não for inscrito, pois hoje falaremos sobre a trama dos renegados. Vamos entender primeiro a premissa e como o plano dos renegados foi formado. Com a inclusão do Saint Seiya Destiny feito pelo Kurumada em dezembro de 2019, temos um pouco do início desse plano. A deusa Ker, que foi a responsável pela existência de Lemur, o espírito que possuiu Saga, é mais uma vez aquela que está puxando as cordas da trama. Ela vai até Saga para persuadi-lo a tomar a cabeça de Athena, com a promessa de que, se ele pedir a Hades, a vida eterna será concedida. Saga, em primeiro momento, recusa, e logo em seguida vemos Máscara da Morte e Afrodite dizendo que fariam o serviço. Quando descobriu que outros 3 Cavaleiros de Ouro, nesse caso Xion, Shura e o Camus, haviam aceitado o mesmo serviço, é que Saga também o aceita. Ele mente sobre querer a vida eterna e vemos que ele está desde aquele momento em constante vigilância pela fada do mundo dos mortos. O objetivo é apenas um: tomar a cabeça de Athena. Nada além disso é dito. Quando chegam ao santuário, Xion repete esse objetivo para a Máscara da Morte e Afrodite, e depois para Saga, Camus e Shura. Tomem a cabeça de Athena em 12 horas. É a partir daqui então que começam algumas confusões, por assim dizer. Então vamos por partes. O primeiro questionamento é: os renegados tinham ciência total do plano? Eles sabiam sobre o segredo da armadura de Athena? A resposta é provavelmente não. Desde o início, a Ker estabelece que eles estavam sendo vigiados pela borboleta do mundo dos mortos. Não faria sentido que eles se comunicassem, por exemplo, via telepatia. Quando Mu encara os renegados, Saga não precisa enviar algum tipo de telepatia para ele. Apenas o chama e faz com que Mu perceba que existe algo de errado ali. É por ele conseguir perceber as lágrimas de sangue de Saga, Camus e Shura que Mu entende que existe algo maior nisso tudo. Algo que ele não compreende. Shaka funciona a partir dos mesmos princípios. Ele consegue ver a verdade nas pessoas. Ele sabe que os renegados não caíram para o lado das trevas, mas mesmo assim tenta forçá-los a contar a verdade, mas eles não podem. A própria Ker diz que se eles forem imprudentes, voltarão ao Cócito e todo o esforço que estão fazendo naquele momento de nada adiantaria, já que Athena seguiria sem saber o segredo da armadura. Xion fala várias vezes para trazerem a cabeça de Athena, mas isso parece ser mais um código. Eles apenas sabem que precisam chegar até ela e precisam abrir caminho para o próprio Xion naquele momento. Mais do que isso, ele sabe que os outros não são verdadeiramente traidores. Todos ali carregaram uma dor e um sofrimento inimagináveis por estarem no papel de traidores, por abandonarem todo o orgulho e a honra de terem sido cavaleiros. E é esse o sofrimento percebido por Saori. É o que faz com que ela tome a decisão de tirar sua própria vida, além do conhecimento do 8º sentido, através da mensagem de Shaka, o que a faz formular o seu próprio plano. Saori não sabe sobre a sua armadura naquele momento, e os renegados não se apressam em contar para ela. Em resumo, os renegados eram apenas aqueles que abririam caminho para Xion. Eram os verdadeiros atores de uma farsa que se iniciou naquele momento, que tinham que chegar até Athena a todo custo, embora não soubessem totalmente do objetivo final de Xion. O segundo questionamento que vejo muito por aí é: por que a Saori não sabia da sua armadura? E o Doku? A Saori é muito simples de explicar. Ela não é uma Athena que cresceu no santuário. Saori não foi educada e ensinada a ser Athena. Ela teve de aprender e compreender muita coisa por conta própria. É natural, então, que ela realmente não saiba de tudo que existe, já que nunca foi dito que ela tem memórias de suas vidas passadas. Quanto ao Doku, aqui sim acho um pouco mais complexo.
Doku é um sobrevivente da Guerra Santa do passado. Guerra essa que não sabemos ao certo como se deu. Xion, quando vai reviver a armadura, nos deixa entender que ela foi usada na Guerra Santa anterior, já que sua fala é "Ó Sagrada Armadura". Depois de 243 anos, chegou o momento de despertar novamente. Se Athena usou sua armadura para enfrentar Hades, Xion provavelmente viu isso. E aqui entram suposições. Doku pode não ter visto essa batalha final, apenas Xion viu. Suas memórias podem ter sido apagadas. Xion viu apenas o despertar da armadura pelo Grande Mestre. Doku viu em ação na luta final, mas não sabia a origem. Enfim, de toda forma, ainda que não exista uma explicação concreta, existe espaço para imaginarmos a razão do desconhecimento de Doku quanto à armadura de Athena. O terceiro grande questionamento é o mais polêmico. Existiu ou não existiu a farsa dos Cavaleiros Renegados? A resposta curta é que sim, ela existiu, mas não como alguns interpretam. Então, vamos para a resposta que é um pouco mais longa. Xion diz claramente que eles deveriam fingir ser inimigos com intenções de tirar a vida de Athena. Caso contrário, eles seriam descobertos e eliminados. Haviam espectros na cola deles desde o início de sua chegada ao santuário, além da própria borboleta do mundo dos mortos. As lutas, portanto, não podiam ser feitas de qualquer jeito. A intenção de nenhum deles era matar os Cavaleiros de Ouro que ali estavam. Afinal de contas, qual seria o sentido de ter um plano que envolvia ajudar Athena e retirar dela todos os seus guerreiros mais capazes? Eles tentam fazer a todo custo passar sem matar. E para isso temos alguns artifícios. Mas antes, vamos detalhar uma coisinha que precisa ficar claro: a atuação de Máscara da Morte e Afrodite. Ao meu ver, os dois atuam sobre regras diferentes se comparado à saga e os outros. O papel dos dois não era verdadeiramente o da luta, mas o de convencer e retirar suspeita a respeito dos outros. Eu falo isso várias vezes, mas é impossível que o Mu consiga varrer dois personagens como eles tão facilmente sem que algo de errado esteja acontecendo. E não por demérito à força do Mu, tá? Ele é um dos mais habilidosos dentre os Cavaleiros de Ouro, mas porque é um combate extremamente difícil. Lutas entre Cavaleiros de Ouro já podem gerar guerras de 1000 dias, que é um impasse estupidamente longo. Imaginem uma luta de 2 contra 1. Além disso, Máscara da Morte e Afrodite não morreram no ataque do Mu. É uma coisa que nunca foi explicitamente dita, mas sempre me pareceu que Xion fez com os dois o mesmo que Mu fez com Seiya, na hora de usar a sua extinção estelar, os teleportando antes que sofressem todos os danos do ataque de seu discípulo. Com isso feito, também era necessário mostrar que os cavaleiros não eram uma ameaça de alguma forma. Se Afrodite e Máscara da Morte resolvessem lutar com tudo contra Radamantes, o plano todo se complicaria e sobraria suspeita sobre os outros. Talvez outros espectros entrassem na invasão, ou pior, Hades suspenderia a vida temporária dos renegados. Entendam uma coisa de uma vez por todas: lutar contra Radamantes nunca foi uma opção para os dois. E por sinal, eu lamento informar quem despreza ambos os personagens, tá? Mas sem a barreira e em condições normais, os dois ganhariam do Radacilha. Não sei se passando carro, não sei se com dificuldades, mas 2 Cavaleiros de Ouro não são qualquer coisa. Não é algo que dá para se enfrentar de forma tranquila. Deixando isso melhor explicado, vamos seguir para a invasão propriamente dita. As batalhas nas 12 casas tinham 2 regras, entre aspas, não ditas ao meu ver. A primeira é evitar a morte dos cavaleiros que estão protegendo as casas, já que, como eu disse, não faria sentido que eles matassem todos que vissem pela frente. Afinal, de que forma Athena iria combater o Hades sem seu exército? A segunda regra, no entanto, é para quando a primeira falhar, ou seja, a prioridade é chegar até Athena. E se não tiver como mobilizar e seguir adiante, então matem os oponentes. Mas vamos ver como é que o Kurumada executa isso no arco, na prática. Começando pela primeira luta. Quando eles enfrentam e pressionam o Mu ao limite, Saga diz que seria impossível tirá-lo do caminho, já que é um combate em que o Ariano se mostra particularmente muito empenhado. Ali eu tenho muita certeza de que o Saga estava pronto para tirar sua vida. Foi impedido justamente por Xion, que paralisou seus movimentos. Xion também diz que ia tirar a vida de seu discípulo, mas ele é um personagem que teria as ferramentas para tirar Mu do caminho e conseguir ludibriar a guarda de espectros que estava observando desde o início, além da própria borboleta do inferno também. Na Casa de Touro temos uma situação um pouquinho mais complexa. Aldebaran é morto, mas não pelo trio, e sim por Niobe de Deep. O próprio Mu diz que não há sinais de combate em sua armadura, e diferente do anime, nós não temos um flashback para explicar como foram os momentos finais de Aldebaran. Entretanto, quando eles alcançam a Casa de Câncer e falam sobre os espectros que ainda o seguiam, Camus diz que eles passaram e deixaram Aldebaran ileso, e que provavelmente
provavelmente um espectro ficou para trás e o matou, o que contradiz o Niobe, que se gaba de ter feito tudo sozinho. O que podemos concluir é que Niobe muito provavelmente mentiu para contar vantagem, e se eles o deixaram imóvel é mais uma prova de que o objetivo não era matar. É bom lembrar que lutas longas eram um problema para eles, já que tinham apenas 12 horas de vida. Agora, como eles imobilizaram Aldebaran também é um mistério, mas a gente pode teorizar e supor algumas coisas. O próprio Camus pode ter sido responsável por ter feito isso, ou mesmo o próprio Saga. Se o Canon foi capaz de paralisar os Radamantes lá no inferno, para que pudesse então aplicar o Satã Imperial, eu não acho muito improvável que o Saga fosse capaz de fazer o mesmo por tempo bastante para que eles fossem para a próxima casa. Gêmeos e Câncer são casas bem parecidas em como Kurumada acabou executando as coisas. Houve resistência e não havia como passar de forma muito tranquila. Então o combate teve que acontecer, mas ainda assim, quando o Saga cortou a conexão de Kanon com a armadura e assim que eles conseguiram usar a rendição divina de Shaka para se esconder de alguma forma, os combates foram finalizados sem perigo. É então que vamos para a Casa de Leão, e mais uma vez os personagens evitam o combate. Eles se disfarçam entre os espectros e aproveitam que Jaime imobilizou a Ioria para passar para a próxima casa. E a grande polêmica para a galera que fica debatendo Saga versus Shaka por aí chega agora. Mas se vocês pensarem bem nas duas regras que eu citei anteriormente, verão que não existe polêmica nenhuma. Saga, Shura e Camus tentaram passar da mesma forma que fizeram em Leão, seguindo na aba dos espectros. Mas eles não contavam com a desconfiança do Giganto e nem com a interferência do próprio Shaka. Quando o Shaka oferece a chance para que eles avancem, eles tentam ir, mas essa chance é retirada assim que os espectros são derrotados. Shaka os confronta sobre tudo, já que ele sabia a verdade. E é muito claro que ele sabia a verdade. Ainda na Saga das 12 Casas, o próprio Shaka nos diz que ele consegue ver verdadeiramente a natureza das coisas. E é por isso que ele sabia a verdadeira natureza do Grande Mestre. No caso, o próprio Saga. No entanto, os renegados insistem na farsa. Eles ainda estavam sendo vigiados. Eles ainda não podiam fazer nada. Mesmo com os espectros mortos, não se podia revelar a verdade do que estava acontecendo. É por isso que Shaka sofre com aquela decisão. E aí sim, temos uma nova adição à farsa. Shaka passa de coadjuvante a ator principal, já que quem passa a atuar é ele. Quando entram no Jardim das Árvores Salas Gêmeas, os renegados já tinham noção de que Shaka faria uma resistência forte, mas eles ainda tentam seguir na linha que estavam indo, contenção e retirar do caminho. É por isso que o final do primeiro combo de ataque dos três é a outra dimensão de Saga. Saga queria retirar Shaka do caminho. Mesmo que o próprio fosse capaz de retornar, o tempo para isso acontecer talvez fosse o bastante para que eles se distanciassem dali. Então, não. Na minha leitura, os renegados não lutaram com tudo naquela luta e não puderam chegar a lutar. Shaka os retira da estratégia ao usar o Tesouro do Céu. Não havia espaço para facilitar ali. E é por isso que a exclamação de Athena acontece. E é por isso que ela traz um peso enorme. Pela primeira vez desde que subiram as 12 casas, os renegados se viram em um beco sem saída, onde não havia jeito de sair. Se não usassem o golpe, Shaka os enterraria ali mesmo. Isso não é debatível. O Tesouro do Céu inutilizou os três, e apenas Shaka seria capaz de tal feito. Com a morte de Shaka, mais um beco sem saída aparece. A Ioria, Mu e Miro estão contra eles, que a essa altura já estavam no limite. Ainda que destruíssem tudo ali, Xion ainda poderia encontrar-se com Athena, que era o objetivo final, e eles teriam retirado tudo do caminho. O que eu acho que tem que ficar claro também é que o plano não deu totalmente certo. Xion não chega a falar com Athena, Aldebaran morreu, Shaka até aquele momento estava morto para eles, e a própria Saori retira sua vida. A armadura que era para estar com ela desde o início só é entregue no momento mais crítico do arco dos Elísios, com os Cavaleiros de Bronze cumprindo a última ordem de Xion. Então eu vou até mudar o que eu disse, tá? Não é que não deu certo, mas não ocorreu como esperado. Concluindo então a versão mais longa da resposta, eu repito. Sim, a farsa existiu por parte dos renegados em todo o arco, mas isso não gera tudo que as pessoas acham que ela gera. Cada luta tem um contexto diferente, e fazendo o roteiro para esse vídeo, eu honestamente fiquei ainda mais encantado em como o Kurumada conseguiu diversificar e deixar todas as situações incrivelmente únicas, deixando a subida dos três muito dinâmica, muito envolvente e com uma carga dramática sensacional. Não é à toa que ele é chamado de mestre. Então, meu povo, por esse vídeo foi isso. Espero ter conseguido responder algumas das dúvidas de vocês com esse vídeo.
E caso eu tenha gerado outras, coloque aqui nos comentários e vamos debater, sempre com muito respeito e muito carinho, como sempre fazemos aqui no canal. Então, deixa o like se ainda não deixou, se inscreva se não for inscrito. Um grande beijo, um grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!